E aí, pessoal do The Geek News e do canal Gamer Januário, aqui é o Ricardo, o Gamer Januário, e hoje estamos ao vivo gravando mais um episódio do podcast The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. Vamos começar nossa gravação dos episódios de hoje falando sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Estamos montando o ranking dos 30 maiores adversários dos Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que não pode ser Deus, não pode ter sido Cavaleiro de Ouro. Se a pessoa era inimiga e virou aliada, só vale enquanto ela era inimiga. Se a pessoa era inimiga, mas não bateu nos cavaleiros, não entra na lista. Se não tiver constelação, não entra na lista. E basicamente é isso. Se não fez os meninos gritar, não entra na lista. Basicamente essa é a regra. E para fazer essa lista comigo, conto com a presença especial dele, o Giliard. E aí, Gili? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem com vocês. E aqui estamos dando continuidade na lista definitiva final, né, a respeito deste assunto, para encerrar essa discussão. A gente já fez a dos Cavaleiros de Ouro, dessa saga aqui, do Shaka, do Saga, do Kano, e agora a gente tá fazendo aqui dos inimigos, tirando os chefões e os principais ali, Hades e etc. Então, acho que a gente chegou num bom denominador comum aqui. É isso aí, também acho. Então, vamos começar isso aqui já lembrando para quem tá chegando agora que esse é a parte 2, tá? Então se você não quiser tomar spoiler, volta ali na nossa playlist, procura a parte 1 e aí agora vamos fazer a parte 2. Então vamos fazer mais 10 cavaleiros desse ranking e no próximo domingo, dia 1º de setembro, vai ser lançado os 10 principais, os 10 mais poderosos de todos. Então, vamos lá, de 20º até o 11º, a ordem dos cavaleiros mais poderosos. Então, em 20º lugar, o inimigo mais poderoso que apareceu durante Saint Seiya foi Mist de Lagarto. Pô, mas o Mist, ele não era um pouco delicado pra estar nessa posição, talvez? Então, o Mist tá aqui porque antes do Seiya, que é o protagonista, que é quem dá o nome do desenho, o Mist nunca tinha tomado um golpe sequer na vida. Nunca ele soube o que era dor, nunca ninguém atingiu o Mist. Acho que ele é relativamente forte. O que você acha? Ele tem essa questão que fica muito claro, né? Ele no comentário, que até ele tem nojo, ele bate no Seiya lá e aí respinga sangue nele, aí ele vai lá no mar e começa a fazer todo aquele narcisismo. Nossa, como eu sou bonito e aquelas coisas e tal. E ele repudia contato físico, né, na luta e etc. E aí o Seiya desfere o primeiro golpe que ele aí entende o significado da palavra dor. E depois um pouco mais, né, ele acaba sendo derrotado. Mas assim, ou o Mist era muito forte porque ele passou por todo o treinamento e competição para ser o Cavaleiro de Prata, ou ele era muito forte, ou ele tinha um QI alto, sabe? Uma indicação muito forte ali de algum amigo muito importante que indicou ele para ser Cavaleiro de Prata. Mas pegando assim a ideia dele ter conquistado a armadura de prata nesse nível, ele tem muito poder. Não acredito que foi por indicação. Também acho que ele realmente fez por merecer, foi forte, foi bacana. Inclusive, ele acho que foi o primeiro personagem assim que realmente... Não, o Pégaso Negro, né? Foi o primeiro que deu uma coça boa no Seiya. Mas depois, o próximo foi o Mist. E foi muito bacana ver o Seiya tendo que desenvolver uma técnica nova ali na hora de improviso para poder bater nele. Então,
20º cavaleiro mais poderoso, adversário mais poderoso, Mist de Lagarto. Vamos para o próximo. O próximo, 19º colocado, Lune de Balron. Então chegamos aqui a mais um espectro de Hades. Então, como a gente falou antes, não ia ficar uma lista ali só com os últimos cavaleiros, né? Porque a gente tá levando em consideração dos feitos desses cavaleiros e tal, o poder deles. E o Lune é interessante, porque ele demonstra um pouco do poder dele antes de enfrentar os cavaleiros, né? Fatiando ali o carinha. Então, o Lune, ele é um espectro forte, bastante forte. E os espectros principais, basicamente, estão ali na nossa lista. A gente já viu alguns antes do Lune. Vamos ver quem podem ser os próximos. O que você achou aí do Lune, Gili? Então, ele tem uma parte interessante ali da história, né? Que ele examina os pecados dos mortos ali e designa ele pro inferno de acordo com o peso do pecado, né? Então tem essa parte que é interessante. Ele até é interrompido, aí ele mata um espectro de Hades por ser insolente, né? Por não respeitar a questão ali do julgamento que ele tá fazendo. E aí ele ataca o Seiya para levar ele pro inferno, né? Que o Seiya machucou um monte de gente, etc. Mas aí o Shun intervém. E aí a pergunta é: vocês sabem quem acabou com ele? Foi ele, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso da saga de Hades inteirinha. O Canon. O Lune pega ali, usa o chicote, né? E encontra o Canon. E aí o que o Canon faz? Ele encosta apenas um dedo no chicote e vai acabando, desintegrando todo o chicote, até chegando no corpo do Lune e ele simplesmente vira pó. Então assim, ele é muito poderoso, mas o fim dele acabou sendo por um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Na saga de Hades especificamente, acho o Canon extremamente assim poderosíssimo. Roubado. E ele tem até demais, né? Mas mostra ali que o Cavaleiro de Gêmeos sempre tem um poder além ali. Principalmente pelo que o Saga fez antes, né? Desafiando todo mundo pro quebra-pau lá no final da saga dos Cavaleiros de Ouro, das 12 casas. Mas enfim, o Lune ele é muito forte. Ele tem essa posição entre os espectros, mas, né, acabou estando numa posição razoável ali, quase na metade. Ficou bom. Apanhou um pouquinho ali do Saga, mas é porque o Saga ele tava meio over no arco de redenção dele. O Canon, isso. Ele tava no arco de redenção dele, então ele tinha que bater em gente forte. Em 18º lugar, o adversário mais poderoso dos Cavaleiros do Zodíaco está China de Ophiuco, ou conhecida aqui no Brasil como China de Cobra. Ah, mas a China poderosa, forte, que não sei o que. Gente, ela quase matou o protagonista no primeiro episódio. Ela só não matou ele por causa da força do amor, né? Mas ela foi forte ali no começo do primeiro episódio. Bateu ali no Seiya, voltou depois, bateu. Ela tomou um golpe de um Cavaleiro de Ouro. Tomou cápsula do poder do Aiolia depois de ter batido no Seiya, que tava ali hospitalizado. E não morreu. E se a gente quiser levar em consideração ainda, ela serviu de escudo humano para proteger o Seiya dos ataques de um deus, pro Seiya poder dar uma flechada no Julian Solo enquanto ele estava despertando o Poseidon, né? Então a China, ela foi um pouco mal explorada, um pouco mal aproveitada, assim como os outros 88 cavaleiros. Mas ela tem bastante mérito de ser forte, né? Ela tá no imaginário
da comunidade como uma vilã, uma adversária, uma antagonista poderosa. Sim, eu concordo com você, Ricardo. E tem aquela parte que ela é inimiga, mas tem amor pelo Seiya, né? A questão da máscara e etc. E ela, digamos assim, ela não parece aqueles cavaleiros de prata, sabe? Meio vagabundo, que atinge lá o nível e fala: não, aqui já tá bom, não vou mais treinar, já consegui a armadura, tô num quarto melhor, com uma cama melhor, e aí não treina mais. Ela, vamos dizer assim, sempre demonstrou a impressão de que ela... Tá, vamos fazer uma relação assim, parecido com Seiya, sabe? Ela ia apanhar, mas o cosmo dela ia crescendo, o nível de poder dela sempre parecia que ela poderia ser muito mais forte do que ela foi apresentada. É o famoso, depois... a nota de corte é aprovado, então tá bom. Pois é. E aí ela também tem outras partes, ela enfrenta o Bado e acaba se dando mal, e ela pega de porrada lá com a Tatis, né? O Titis lá. E, então ela seria uma das mais poderosas lá do pessoal de prata ali, né? Eu acho que ela seria uma das mais poderosas. Junto com o Jamian e com a Marin, são os únicos cavaleiros de prata que sobreviveram, né? Exatamente. Então, ela é muito poderosa e acho que ela tá num bom nível aqui, assim, de poder. Acho que ela atingiria esse grau, sem sombra de dúvida, apesar do desenho, né? O Kurumada tem aquela situação de sempre. Dá aquela fraquejada no roteiro. Exatamente. E aí, em 17º lugar, como acabamos de citar que ele deu uma coça na China, temos Shido de Mizar, o Cavaleiro de Lobo. É Lobo? Não, de Lobo é o Fenrir. É do Tigre Negro. Então, o Shido de Mizar, o Tigre Negro, que chegou, bateu no Aldebaran pra variar. Manteve a tradição de bater no Aldebaran, mas é porque o Aldebaran eu sei qual que é a dele, ele é bonzinho, então como ele é muito grande, ele sabe que ele é muito forte, ele finge que apanha para poder dar autoestima para os adversários. Então, bateu no Aldebaran, bateu na China, bateu no Shun, bateu no Seiya, bateu em todo mundo. Chegou tocando terror em geral ali. Ele fez até as florzinhas do jardim da Saori ficar congelada só com a passagem dele pra mostrar quanto que ele era um coração de gelo, típico de sagitariano. E foi esse aí o Cavaleiro Guerreiro Deus de Asgard, 17º colocado, Shido de Mizar. Justo? Acho justo. Eu também acho, né? Ele, entre aspas, derrota o Aldebaran, que não é um dos mais fortes Cavaleiros de Ouro, vamos concordar, igual você já falou, ele apanha muito, ele sempre é ele, precisamos de um Cavaleiro de Ouro pra apanhar. Põe o Aldebaran lá, ele toma um coça, por falar desmaia, no Aldebaran, quem quiser acompanha a nossa lista definitiva final do ranking dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos e vê lá em que posição que o Aldebaran ficou. Exatamente, a gente vai manter o segredo para vocês ir lá conferir. Então, ele, né, o Shido, ele tem esse confronto com o Aldebaran, que o Aldebaran perde, e ele derrota os Cavaleiros de Bronze de segunda categoria. Jabu, o Jack, Nart, o Ban de Leão Menor e o Ishi de Hydra. Eles existem, viu, gente? É que eles só aparecem pra apanhar, né? Mas ele dá um movimento. Ficou ruim comparar, né? Ele bateu no Aldebaran e dos Cavaleiros de Bronze menor. Então, né? Pra você ver o poder do Aldebaran. Mas ele deu um golpe e derrotou os 5. O Aldebaran foi X1, né? Então... O Aldebaran, ele é o representante do Brasil, né? Então, mais respeito com o grande Tebas. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Sim. Então, ele tem um grande poder. Eu gostava muito dele no desenho. Achava ele muito poderoso. Achava que ele poderia ter ido além, assim, na questão de poder. Mas acho que ele já demonstra a força dele nos confrontos,
quem ele conseguiu derrotar e quem teve que derrotar ele, né? Então acho ele muito poderoso. Bom, depois do Shido, então, 16º colocado agora, nós temos Niobe, um dos espectros de Hades. Pô, mas outro espectro? Calma, gente. Relaxa. Niobe, que foi também um espectro. Pra quem joga o joguinho dos Cavaleiros do Zodíaco, sabe o quanto que Niobe é chato, né? Porque ele é a cartinha que... Como o jogo é gacha, então aquela cartinha mais sem valor que vem na maioria das vezes é bem o Niobe. Mas no desenho ele foi bastante impactante. Ele foi um dos espectros mais poderosos que chegou ali no santuário, bateu no pessoal. Então temos Niobe aqui como 16º. Não teve, assim, um feito muito grande, mas ele fez o básico de qualquer adversário. Qual é? Bater no Aldebaran. Ele liquidou a fatura contra o Aldebaran. Realmente, ele fez o Aldebaran de arrasta pra cima. E ele paralisa o Mu de Ares, um dos Cavaleiros de Ouro, que nessa saga de Hades demonstra o incrível poder que o Cavaleiro de Ares tem. Mas depois acaba vindo o segredinho, né? Que na verdade houve um empate entre ele e o Aldebaran. Que o Aldebaran, mesmo estando ali pra perder, ele encontra a força para aplicar o grande chifre e ele consegue o feito. Então o Mu nem enfrenta ele. Porque ele fala, você já tá liquidado. Você já tá derrotado, o Aldebaran já te venceu. Uai, então espera aí. Se ele venceu o Aldebaran, se ele empatou com o Aldebaran e o Shido venceu, teoricamente, então, o Shido é mais forte que ele. Só que não, calma, né? Que tem um segredinho, tem segredos, tem segredos. Então, ele assim, o feito dele... É aquele negócio, a saga de Hades, né? Pra mim é um espetáculo, a parte ali do santuário. Graficamente é o momento mais bonito ali das paisagens, do traço dos personagens. E essa parte é muito corrida. Então alguns espectros que se sobressaem, eles acabam sendo subutilizados. Eu acho a ideia do Niobe muito interessante. A forma dele poderia ter sido melhor explorado, não foi. Assim como tem outro espectro desse mesmo momento que também é mal explorado, mas ele assim eu acho muito forte, a forma de ataque, e ele só é mal explorado, e o feito dele acho muito importante e interessante para ele estar numa colocação aí mediana, quase mediana, né? Exato. Porque apesar do Aldebaran ser meio chacota, ele é um dos 12 Cavaleiros de Ouro, né? Então assim, são só 12 de 88, então ele é muito poderoso, Aldebaran. Talvez não tanto quanto os outros Cavaleiros de Ouro. Alguns, por exemplo, tipo o Saga, o Shaka, o Doko. Talvez ele não seja tão poderoso quanto esses, mas ele é muito poderoso por ser um Cavaleiro de Ouro. Também não é um Afrodite de peixes, né, coitado? Então aí 16º colocado, Niobe, já fomos em metade da lista de hoje. Vamos lá, o 15º adversário mais poderoso que os cavaleiros enfrentaram, um general marina, Isaac de Kraken, o coleguinha do Yoga, que treinou com o mestre do seu mestre, do meu mestre, do nosso mestre, do mestre da galera geral, do mestre de cerimônia, Cavaleiro de Cristal e do Camus. E que ele acabou sendo ignorado, o desenho inteiro, o mangá inteiro, só foi lembrado quando precisava de alguma desculpa para fazer o Yoga chorar, depois que o barco com a mãe dele foi afundado, né? Então aí lembraram, vamos fazer o Yoga chorar? Como? Vamos lembrar que ele tinha um colega de treino que era quase como se fosse um irmãozinho dele. E aí esse colega morreu e ele esqueceu o desenho inteiro, e a gente ressuscita como uma assombração. E aí apareceu o Isaac de Kraken, um dos generais marinas de design mais bonito, na minha opinião. Assim, ele é
criativo demais. Foi um dos poucos design que não ficou parecendo ser tudo igual. Só muda a cor do cabelo. Ele muda o cabelo, muda o rosto, muda a armadura, muda o formato do corpo. Ele e o Caça de Linard são os generais assim mais diferentões que tem. Claro que os generais marinas eles costumam ser mais diferentinhos, mas o Isaac gostei muito. Ele é muito forte. E ele deu uma coça no Yoga. Não que o Yoga também seja, nossa, né, o grande inimigo a ser batido. Mas é muito bacana. E o ataque dele também é muito bonito, a Aurora Boreal. Então, o roteiro convergiu muito favorável pro Yoga. E foi legal. E o Yoga baixou o espírito do Shiryu amigo durante a luta, né? O Isaac aí, ele é muito poderoso. Ele era superior em poder ao Yoga quando acontece o momento. Que aí teve lá a discussão, né? O que você quer ser o quê? O cavaleiro, não sei o quê. Mas por qual motivo aí, né? O Yoga queria visitar a mãe lá e até que acontece o problema. E o Isaac aí acaba salvando o Yoga. E aí depois tem essa parte. Mas ele já era mais poderoso que o Yoga. Uhum. Possivelmente ele que ia ser o cavaleiro De Cisne, sem sombra de dúvidas. E o poder dele é muito grande. Eu acho ele, assim, um marina, um general marina muito poderoso. Muito poderoso e é aquele negócio do roteiro, né? Precisa encontrar o esquecido, coisas do Kurumada, né? Muito traz mal um cara explorado, lá. terrivelmente mal explorado, Isaac. O arco dramático é fraco e o desenrolar da história para conclusão é muito rápido, mas é bacana assim quando a gente analisa tudo que o Yoga passou, ignorando a existência do Isaac, a gente para e pensa, caramba, não era para ser esse. Exatamente, né? Então, assim, o que ele consegue atingir, a forma que ele luta com o Yoga ali, e toda a questão de roteiro e tal, mas o poder dele é muito elevado. Sim. Então, vamos dizer assim, se o fluxo tivesse ido correto, não tivesse acontecido aquilo com ele, possivelmente ele seria muito mais poderoso. O Isaac de Cisne seria um dos cavaleiros de bronze mais poderosos. Sim. Pelo que ele já demonstrava ali, ele seria um dos mais poderosos. Mas, infelizmente, né, acabou sendo um general marinho e acabou perdendo pro Yoga. Mas eu acho ele um oponente formidável. E será que o Isaac era filho do Mitsumasa Kido também? Não sei. Aí Acho que tinha não. que... Mas o mais legal é justamente isso, que todos os Cavaleiros de Bronze, eles têm uma versão alternativa dos Issei, né? Tem o Cassius, tem o Oco, tem o Isaac, o Shun e o Ikki trocados de lugar. Tinha que sair o Cavaleiros Metaverso feito pela Marvel pra gente poder ver a realidade alternativa desses meninos. Exato, o Arif Sensei. Isso, o Arif Sensei. Então tá aí, 15º adversário mais poderoso, Marina Isaac de Kraken. 14º colocado, temos mais um Marina. Ih, começou. Agora só tem Marina nessa lista, só tem Poseidon. Não, gente, calma que estamos sendo justos. Próximo, 14º colocado, Krishna de Chrysaor. Vai falar que vocês não concordam com a gente. O cavaleiro indiano. Ele enfrentou o Shiryu por conveniência do roteiro. Era o cavaleiro com a lança contra o cavaleiro com a espada. Eles se enfrentaram, o cavaleiro todo cheio da mítica, né, o Shiryu, e ele todo cheio dos chakras. Brigaram ali, deu uma coça no Shiryu, os dois tiram a armadura, e é mó da hora. E é aquilo, se enfrentou o Shiryu, é porque é muito poderoso. Porque o Shiryu, ele só luta se o inimigo for forte.
Porque aí ele tem que tirar a armadura, tem todo o ritual dele. Então, aconteceu isso aqui. Inclusive, se eu não me engano, no desenho, depois que eles venceram o Saga, o Shiryu, quando ele atingiu o 7º sentido, ele já voltou a enxergar. Mas no mangá, é nessa luta aqui que ele volta a enxergar. Não, ele continua, ele vai até o Hades. É só lá que ele volta. Então esqueça. Mas o Krishna, ele enfrentou o Shiryu e quase que leva. Não levou porque o Shiryu tirou a armadura a tempo. Não levou a luta, vamos dizer assim, por causa que o Shiryu tinha um presente do Shura. Porque senão o Shiryu não tinha levado essa luta. O Shiryu não tinha, vamos dizer assim, a força necessária para levar essa luta sem o presente do Shura de Capricórnio, que é a Excalibur. Porque o Krishna é muito forte. Tem a lança lá que desfere ataques na velocidade da luz. O escudo do dragão, né? E rompe defesas, a lança. E assim, rompeu o escudo do dragão. Primeiro tem aquele negócio, né? Não, porque ele é um escudo, ele é poderoso, não sei o que. E nananã, das cachoeiras de Rosana, nanã. Quando vai lá, o próprio Shiryu dá um soco, quebra o próprio escudo. Que o Seiya se joga lá, aí depois vira palhaçada. Ele quebra, não funciona, é perfurado, e qualquer um quebra. E sempre vem, nossa, ele quebrou o escudo mais poderoso. Ah, para com essa palhaçada. É só um escudinho velho. O Shiryu já tinha começado a luta sem armadura, né? Porque assim já pegava ele no ponto mais alto dele. E o mais legal é que assim, eu interpretei essa luta deles como aquela fábula que o próprio Shiryu contou na batalha contra o Seiya. Que tinha o escudo mais resistente, a lança mais forte e tal. E aí quando os dois se encontram, o Seiya que falou, né? O Shiryu tem um escudo que indestrutível e o punho mais sólido. Então a Marin me contou uma fábula do escudo mais resistente, da lança que mais forte. E aí quando os dois se chocaram, os dois se quebraram, e ele usou isso para vencer o Shiryu. E aí literalmente nós vimos em Poseidon o escudo indestrutível, o escudo mais resistente contra a lança mais forte do mundo. E eles se enfrentaram. E o escudo não deu nem pra esquentar, né? A lança, o escudo parecia um pedacinho de carne no meio dos dentes, e a lança, o palitinho que vai lá e tira ele. A analogia é muito boa. Mas o Krishna é muito poderoso, e o Shiryu, ele realmente acho que um dia, se vocês quiserem, pessoal, a gente faz o ranking de quais cavaleiros de bronze venceram os inimigos, e a gente faz um ranking e quantidade para ver quem venceu os mais poderosos e a quantidade de vezes que ele teve que ir lá e se lascar pelos outros. Shiryu possivelmente é sempre um deles, mas aqui nessa luta, graças ao presente do Shura, e claro, a questão de cosmos e poder. A armadura ter ficado dourada, que foi a única vez que o escudo do dragão bloqueou um ataque de verdade, que aí aconteceu a história do escudo e da lança. Na lançada final, o escudo ficou de ouro e bloqueou o ataque, salvando o Shiryu. Exatamente. Então aí tem toda essa parte, e o Shiryu consegue vencer o Krishna, um dos generais marinas aí. Então, tá, e Krishna deu trabalho, hein? Precisou a armadura dragão ficar dourada, precisou o Shiryu usar de artimanhas, técnicas secretas que ninguém nem sabia que ele tinha, descobrimos nessa luta. Então, é o roteiro de Kurumada sendo o roteiro de Kurumada. 13º lugar, General Guerreiro Deus. General, você já ia achar aqui, mais um. Não é Marina, não. Guerreiro Deus de Asgard, Mimi de Benetnash, também conhecido como Mimi de Benetona, pra quem assistiu a primeira dublagem da Manchete. Então, 13º colocado, Mimi,
o Cavaleiro da Harpa, aquele vermelhinho, que é só uma versão negativa daquele cavaleiro de lira, de harpa, do filme da Ares. O Mime, que ele também fez fila, né? Foi chegando, bateu ali no Seiya, bateu no Shun, o Shun ficou, e aí o Shun lutou, o Shun quis usar as correntes para fazer a defesa circular, e não deu certo, só conseguiu ali reagir na hora que usou a sua técnica suprema secreta. Que não estou falando da Tempestade Nebulosa, que ele até tentou e também não deu certo, né, contra o Mime. A técnica suprema secreta dele chamada Ikki! Aí ele conseguiu equilibrar a batalha. Sim, aí o Shun acabou por vencer depois de utilizar a técnica secreta de chamar o irmão pra cobrir de porrada o inimigo que ele geralmente não dá conta. Mas o Ikki teve que entrar em cena pra vencer o Mime aí. E eu não sei porque esses cavaleiros que tem algum tipo de instrumento musical ou inimigo, né? Não necessariamente cavaleiro, guerreiro deus, ou general marino, ou o que quer que seja, geralmente são muito poderosos. E simplesmente aqui o Shun não ia dar conta até que veio o Ikki, né? E depois de uma luta longa, muita conversa, aquela coisa que todo mundo já sabe, acabou vencendo o Ikki, o Mime. Então foi assim, o Mime foi muito poderoso, tanto que precisou o Ikki aparecer, precisou de 2 Cavaleiros de Bronze ali pra poder vencer, né? E não foi assim, o Ikki apareceu e bateu, não. O Ikki lutou de verdade, sabe? Então assim, é um cavaleiro muito poderoso, o Mime. O Ikki lutou, apanhou um pouco, bateu, e quando saiu, o Shun ainda tava lá... destruído no chão, né? Não foi assim, o Shun apanhou um pouco. Não, o Shun, ele lutou com o que ele tinha e perdeu. E aí veio o Ikki e lutou de verdade. Exato, ele não chegou e deu um golpe só lá e venceu, não. Foi longa a luta, a batalha foi difícil aqui contra o Mime. Então a gente viu aqui já um cavaleiro bem poderoso, ó, o Mime de Benetinashi. Empatado com o Mime, mas pelo critério de desempate ficou na 12ª posição, porque nas listas ele apareceu uma vez numa posição mais alta do que o Mime. Nós temos o 12º adversário mais poderoso que os cavaleiros já enfrentaram, que é Bado de Alcor, o irmão gêmeo do Shido de Mizar. Então temos aqui o Cavaleiro do Tigre Branco, que era o que foi abandonado pela família. Então, o Shido, que foi o playboyzinho criado pela família nobre lá, tudo, leitinho com pera, ficou lá, cresceu, virou um cavaleiro bem poderoso, ficou lá em 17º. E aquele que teve que se virar, teve que cuidar ali da própria vida, conseguiu 5 estrelas a mais, igual você jogando GTA. Então, 5 rankings a mais, temos o Bado de Alcor, o cavaleiro guerreiro deus ali meio da sombra, né? A sombra do Shido. Esse foi um dos últimos guerreiros deuses a ser derrotado. E ele... Bom, os guerreiros deuses têm esse péssimo hábito, né? De fazer filhinha dos cavaleiros de bronze. E o Bado derrotou o Seiya, a China, a Marin, o Shiryu, o Shun. Ou seja, ele parou e falou, vem tranquilo. Exato. E ele tá na frente, apesar do Shido aparecer mais, demonstrar o poder, foi o golpe dele que liquidou a fatura na luta Shido versus Aldebaran. Não foi um X1, foi 2 versus 1. E foi o Bado atacando das sombras, como sempre. Então, sempre vinha aquela parte de que o Shido não é tão poderoso se ele não tivesse a ajuda do irmão dele, o Bado, atacando e vencendo boa parte das lutas aí, sem deixar o irmão descobrir.
E isso, ele ainda não. Ele fez tudo sem que o irmão soubesse. Isso torna ele ainda mais poderoso, né? Sim, eu lembro do design da roupa dele, da armadura, sabe? Achava fantástico ali a ideia e também o poder dele demonstrado ali. E ele acabou, né, perdendo ali pro Ikki, mas ele não foi derrotado como o Aldebaran foi pro Niobe lá, sabe? De arrasta pra cima, ele não foi. Posteriormente, depois, ele acaba por sucumbir, mas ele não é. Ele apenas é derrotado. O Ikki vence ele. Simplesmente, né, apelaram de novo aí, tiveram que trazer o Ikki pra igualar as forças aí. Exato. Bom, já que o irmão mais novo bateu no Shun, nada como o irmão mais velho vir bater no irmão mais velho também, né? Exatamente, aquela briga de família. Ah, vou chamar meu irmão pra te bater. Aí chama um, vai bater no outro até chegar na duelo final. Então tá aí, ó, o Bado de álcool, 12º no nosso ranking. E para encerrar a nossa segunda parte, o 11º adversário mais poderoso, o primeiro a atingir a casa dos 100 pontos na nossa classificação aqui, Alberich de Mergris, que é um guerreiro deus de Asgard. Mas, Ricardo, traz guerreiros deuses em seguida! Pois é, gente, pra vocês verem o quanto que os guerreiros deuses foram poderosos e o quanto que o roteiro do nosso querido Kurumada precisou trabalhar para poder fazer os Cavaleiros de Bronze, que acabaram de enfrentar os Cavaleiros de Ouro, pudessem se desenvolver e vencer esses inimigos. Por quê? Embora o Bado tenha feito filhinha, bateu em todo mundo ali e tal, vale ressaltar que tava todo mundo chegando ali cansado, fraco, com o cosmo parcialmente drenado pelas ametistas do Alberich. Que o Alberich chegou, pôs o Seiya na ametista, pôs a China, pôs a Marin, bateu no Shiryu ali, quase que pôs o Shiryu também, acho que pôs o Yoga, sabe? Então assim, tava todo mundo definhando, tendo as energias absorvidas pela ametista do Alberich. Então, quando saíram da ametista, não é assim, acabou a ametista, tá 100%. Não! Imagina que vocês ficaram em coma e saíram do coma, vocês não vão sair andando, vocês vão pra reabilitação. Então, os cavaleiros já saíram fracos, cansados, abatidos. E aí foram e enfrentaram o Shido e depois o Bado. Então, o Bado teve ali muito poderoso, mas ele pegou os cavaleiros um pouquinho já enfraquecidos. Já era fim do dia também, né? Já tava terminando a saga. Precisava de um pouco mais de emoção. Mas o Alberich, se não fosse o Shiryu, com todo o conhecimento dele, que de vez em quando parece que ele esquece, tem umas crises de amnésia, eu acho que os cavaleiros não teriam conseguido chegar no Palácio Valhalla. Concordo com você, Ricardo. Como sempre, né? Para um dos mais poderosos vem o Shiryu, ou de vez em quando apelam pro Ikki, mas no caso o Shiryu aqui. E o Alberich, ele usa de inteligência, aquela questão psicológica, fica de conversinha fiada, aqui e ali, pra, vamos dizer assim, desestabilizar o inimigo. E aí ele consegue, mediante isso, vencer as lutas e encontrar golpes e poder. Então, apesar que ele gosta de conversinha fiada, né? Ele é da picuinha. Ele parece assim. um Miro de Escorpião. Nossa, como fala. Exato, ele fica de picuinha com o Siegfried tentando desafiar, né? Aquela questão de luta por posto e etc. Mas o Alberich, ele é poderoso, ele vence Marin, Seiya e por aí vai. Ele demonstra grande capacidade, mas infelizmente pegou aí o Shiryu e acabou por ser derrotado, mas eu acho ele muito poderoso, um dos mais poderosos guerreiros deuses aí. Sim, com certeza. Fora que
ele também tem muitas técnicas, né? Que nem o pessoal lembra muito do Hagen. E controla o fogo, controla o gelo. Parece que foi personagem escrito por J.R.R. Martin, né? Do Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas o Alberich, ele tem a ametista, ele tem a espada, ele tem a floresta, ele controla as plantas, ele tem uma lábia, sabe? Então, assim, o Alberich, ele realmente tem muitas técnicas, muitas habilidades. E ele foi um pouco arrogante, né? Ele sempre foi um pouco... É aquilo, né? Tem o ego muito grande e acaba estragando um pouco. Basicamente, essa é a lição que sobra do Alberich. Mas também um cavaleiro poderosíssimo. E ele é um pouco subestimado, esquecido talvez pelos fãs. Porque eu acho que a primeira vez que ele começou a aparecer foi quando os cavaleiros mudaram de horário de exibição, alguma coisa assim. Então o pessoal acabou meio que perdendo um pouco da luta contra ele. Fora que também ele parecia ser um deus imbatível. Ninguém sabia, nossa, como que vai fazer para vencer ele? E eu acho que por isso também acabou afastando, assustando um pouco. Mas ele é muito poderoso. E ele tem um design bem bacana, né? Meio emo ainda, naquela época que a moda emo não tava com tudo, então... Ele tem... É que muito assim nessa... Quando eu assistia, né? Eu era jovem, já faz um tempo que eu assisti no lançamento, e tinha aquela questão dos design da armadura. Então, o Fenrir, por exemplo, ele tem um design muito mais legal, a questão dos lobos. Então, assim, às vezes acaba sendo deixado de lado essa lembrança de determinados guerreiros. Então, fica mais o Hagen. Aí aparece outros aí, depois, com o tempo, analisando, comparando, vendo o que poderia ser feito. Se o Kurumada tivesse estudado um pouco a questão de roteiro e etc., talvez determinados guerreiros que aparecem poderiam ter uma história melhor. E infelizmente, né, o Alberich acaba não sendo muito lembrado. Porém, nós aqui com a lista definitiva final, lembramos dele e colocamos ele numa posição importante, dada aos feitos e o poder que ele tinha e que ele poderia atingir muito mais. Infelizmente, né, o Kurumada não deixou. É isso aí, pessoal. Então, concluímos aqui os 10 da lista de hoje. A parte 2 está aí completa. E dia 1º de setembro, dia que comemoramos os 30 anos da estreia dos Cavaleiros do Zodíaco, vocês vão saber quem são os 10 mais poderosos adversários que os meninos enfrentaram. Gili, quer completar, dizer mais alguma coisa aí sobre nossa lista? Queria agradecer aí ao pessoal que nos acompanhou e que comentem o que você discorda, o que você concorda, sem xingar muito a gente aí. Um pouquinho de respeito é sempre bom, mas aqui uma lista que a gente se dedicou a procurar elementos aí para sustentar essa visão que a gente teve. E basicamente esperem os próximos 10 que tem surpresa por aí, viu? Isso eu posso garantir. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Ricardo. Um abraço e até a próxima aí, pessoal. Tchau, valeu, Gili. Valeu, pessoal. Galera, se vocês discordam aí, monta a lista de vocês nos comentários pra gente ver. Não importa a lista de vocês vão estar errados, porque a nossa é a final, original, definitiva. Brincadeira, vocês podem mandar aí que a gente vai levar em consideração até pra poder fazer alguns comparativos no episódio próximo, que vai ser o episódio final. Aqui vai ser importante a participação de todos, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado, assistido aí mais um episódio, nosso episódio de GeekCast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, tenham relembrado de alguns desses cavaleiros muitas vezes esquecidos pela maioria da comunidade. Mas espero que vocês tenham gostado acima de tudo, tá bom? Nos vemos na próxima e fiquem espertos que durante a semana tem mais episódios de GeekCast. Dia 1º de setembro, às 18 horas, teremos aqui
os 10 mais poderosos e mais as menções honrosas aí da comunidade. Tá joia? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Destruição máxima!